Jorge, você sabe que eu queria aproveitar esse momento que você acabou de falar sobre dízimos, ofertas, sobre esse momento de generosidade, que para mim tem a ver também com a nossa confiança em Deus. Ontem eu estava tendo um tempo meu e de repente veio, sabe quando cai uma ficha em você? E eu estava me lembrando do entendimento que a gente tem que Jesus, nós não estamos passando por nada que Jesus não tenha passado. Não é verdade? Não tenha dúvida disso. E várias coisas foram vindo à minha mente. E uma das coisas que veio foi que Jesus foi cobrado por um imposto que ele não devia e que ele necessariamente não tinha dinheiro para pagar. Situação que eu tenho certeza que muitos de nós já passaram. Mas o curioso foi que naquele momento ele pegou Pedro e falou assim: Pedro, você vai jogar lá o anzol e vai pescar um peixe. E dentro da boca do peixe vai ter uma moeda que vai ser o suficiente para você pagar o meu e o seu imposto. O que veio ao meu entendimento foi que Jesus naquele momento fez uso de uma capacidade profissional dele, de Pedro, de pescar. Assim, eu vou te dar uma direção para que você use a sua capacidade profissional que vai prover a você e a mim os recursos necessários para que esse problema seja resolvido. E é esse o entendimento que eu quero passar para todos essa noite. Não importa a situação que a gente esteja passando, vivendo, Deus ele é poderoso para nos dar uma direção através do qual a gente vai fazer uso dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa capacidade profissional para que a provisão venha sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? E sabe, toda essa conversa, todo esse entendimento tem muito a ver com o que eu quero conversar com vocês hoje aqui nessa noite, com o que eu quero trazer para as pessoas essa noite. Esse entendimento de que o nosso Deus, ele sempre está conosco, ele está sempre nos acompanhando, ele está sempre nos encorajando, ele está sempre trazendo para a gente uma palavra que, na verdade, ela nos enche de expectativa de que tudo vai dar certo. E é interessante que a gente percebe que, às vezes, o comportamento das pessoas ele está muito ligado aos referenciais que elas têm. Então, muitas pessoas têm um comportamento negativo porque elas têm referenciais negativos. Outras pessoas têm um comportamento positivo porque elas têm referenciais positivos. A verdade é que todos nós temos referências e referenciais. E eles influenciam diretamente na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, influenciam muito no nosso comportamento, na maneira como a gente age, não é verdade? E é interessante que essas influências podem ser pais, amigos, chefes, pastores, várias pessoas são influenciadores nas nossas vidas, influenciam na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E isso tudo é muito natural. A verdade é que nós somos um reflexo dessas influências. É lógico que conforme a nossa maturidade vai chegando, a gente vai começando a adquirir cada vez mais uma personalidade própria que reflete alguma coisa dessas influências, mas muito menos do que a gente é jovem, não é verdade? E é interessante, quando a gente fala de discipulado, por exemplo, o que o discipulado faz? O discipulador ele tenta reproduzir em alguém aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, a maneira dele agir, a maneira dele ver o mundo. É o exemplo de Paulo, por exemplo, que conta que ele era discípulo de Gamaliel. Ou seja, as atitudes que Paulo tinha, elas eram um reflexo direto daquilo que ele aprendeu com o mestre dele, com aquele que moldou ele. E o interessante é que aquela influência que Paulo recebeu fez ele ser o quê? Praticamente um fanático religioso, perseguidor de todos aqueles que criam em Jesus. Ele queria matar todo mundo que ele entendia que estava escolhendo aquele caminho que ia contra aquilo que influenciou a maneira dele de pensar. Porém, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se foi transformado, ele abriu mão, literalmente ele jogou fora toda aquela influência que ele teve de Gamaliel e passou a ser influenciado por quem? Pela palavra do Senhor. Passou a ser influenciado pelo Espírito Santo. E aquele que era um perseguidor passou a ser, na verdade, um grande disseminador da palavra. Aquele que estava disposto a matar
em função daquela palavra, passou a se dispor a morrer por aquela palavra. Olha como é que um referencial ele pode levar você a extremos dentro da sua vida. Como é que essa história de você saber entender quais são os referenciais que você tem na sua vida pode provocar comportamentos completamente extremos em você. E é interessante que a gente vê que Paulo, ele nessa conversa dele, ele deixou muito claro, né? Ele deixou muito claro para todo mundo que ele deixou de ser um imitador de Gamaliel para ser um imitador de Jesus. Ele, literalmente, ele mudou a perspectiva de quem ele imitava, de quem ele estava usando como referência dele. E o interessante, Jorge, é que ele estimula praticamente em todo o tempo os seus discípulos, aqueles que acompanham ele, a fazerem exatamente a mesma coisa. Olha o que ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 11:1, ele fala: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E depois, em Efésios 5:1, ele fala: portanto, sejam imitadores de Deus, ou seja, copie-o e siga o seu exemplo como filhos amados, imitem o seu pai. E depois em 1 Tessalonicenses 1:6 ele fala: e vocês tornaram-se imitadores de nós e, através de nós, do próprio Senhor, pois vocês receberam bem a nossa mensagem, apesar de muita perseguição, com alegria, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando sobre isso essa noite? Por que eu resolvi trazer essa pegada de referência, referencial a quem que você segue para essa noite? Porque quando você representa alguém, quando você está num local representando uma pessoa, falando em nome daquela pessoa, você precisa fazer isso realmente de acordo. Eu não posso chegar em nome de alguém, chegar num lugar em nome do Jorge e falar o que eu penso, não aquilo que o Jorge me comissionou para falar em nome dele. Eu não posso dizer que eu represento ali a nova igreja num local e vir com uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que a nova igreja tem como visão da palavra de Deus. E é interessante que os maiores problemas que a gente vê hoje em vários lugares acontecem em função disso, em função desse desalinhamento. Então, isso é pior ainda quando se trata de Deus. A pior coisa que tem é quando eu resolvo falar em nome de Deus algo que não tem absolutamente nada a ver com o que Deus pensa ou com quem Deus é. Não é verdade? Então, olha que interessante. Se você for representar alguém, você precisa ter relacionamento com esse alguém. Você precisa ter intimidade com esse alguém. Você precisa entender o que ele pensa, como ele agiria numa determinada situação, para que você faça isso bem. Então, eu não posso chegar e querer representar, falar em nome de Deus, se eu não tenho intimidade com ele. Se eu não busco entender o coração dele, se eu não busco entender quem ele é, como ele pensa, como ele lida com certas situações. Eu garanto para vocês que muitas pessoas que hoje não estão na igreja, não andam com Deus, não conhecem Deus, não andam com Jesus, isso acontece em função de referenciais que eles têm de quem Deus é, em função de representações equivocadas dele. De pessoas que falam que Deus ele é de um jeito, mas na verdade Deus não é nada daquilo. De que Deus age de um jeito e Deus não tem nada a ver com aquilo. Então, é tão importante esse entendimento dessa responsabilidade que nós temos de representar bem Deus, de falar bem a respeito de quem Ele é, porque isso pode significar vida ou morte. Isso pode representar a salvação de uma pessoa ou não. Eu não vou entrar em todos os aspectos aqui hoje a respeito dessas diversas visões equivocadas de quem Deus é, essas diversas colocações a respeito de que, eu acho que é isso, aquilo. Não, a gente não vai falar sobre isso não. Na verdade, a gente vai falar hoje, basicamente, sobre um ponto. Sabe, a gente vai falar sobre o quê? Sobre uma das mais lindas características de Deus. Sabe qual é, Jorge? Deus, ele é um encorajador.
Deus, ele é um encorajador. É interessante como é que isso veio queimando o meu coração ao longo dos últimos dias, esse entendimento de Deus como encorajador. Deus, ele não é aquele inspetor da escola que fica tentando pegar lá as tuas faltas, os teus atrasos, as tuas falhas disciplinares para poder castigar você, para punir você. Deus não é um punidor. Deus, ele é um encorajador. Então, é essa de cara uma diferença que eu quero dizer aqui. Deus, ele não está procurando motivos para te punir. Deus, ele está procurando, na verdade, formas de te abençoar. São conceitos completamente diferentes do nosso Deus. E é isso que eu quero muito compartilhar com vocês hoje. E eu quero começar compartilhando 2 passagens bíblicas bem pequenininhas, mas que são suficientes para abrir um entendimento do papo que a gente vai ter essa noite. Legal, gente? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar é 1 Tessalonicenses 2,3, que diz: pois a nossa exortação, ou seja, apelo na pregação, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, ou seja, fraude ou engano. Depois, Filipenses 2,1 fala o seguinte, coloquei 2 versões aqui propositalmente. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Depois, na outra versão, ele fala de outra maneira. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Por que eu coloquei essas passagens? Porque aqui a gente vai falar do uso equivocado, do entendimento equivocado de uma palavra muito usada na igreja, chamada exortação. Temos que trazer uma palavra de exortação para a igreja, porque a Bíblia fala de exortação. É curioso como é que há um entendimento tão equivocado de que exortação seria chamar a atenção do povo, a gente precisa puxar a orelha da igreja. Só que quando você vai no original, você descobre que exortação, na verdade, quer dizer o quê? Paraclesis, que significa encorajamento. E esse encorajamento, é interessante que ele tem algumas maneiras que ele é apresentado no original, que fala convocação, aproximação para quê? Na expectativa de ajudar, importação, súplica, solicitação, exortação, admoestação, encorajamento, consolação, conforto, aquilo que proporciona conforto e descanso. É um discurso persuasivo, ou seja, uma palestra estimulante. Olha que interessante, está falando que uma palavra de exortação é uma palavra de estímulo, é uma palavra para que você se encha de ânimo. E aí, às vezes, a gente vê pessoas achando que o púlpito é lugar de puxar a orelha das pessoas, de chamar a atenção. Na verdade, é sim de chamar a atenção para o que há de bom. É chamar a atenção para as coisas boas que Deus vê a seu respeito. É um posicionamento completamente diferente. Eu acho que é que nem o Apocalipse, né, que as pessoas dizem assim, o livro do Apocalipse é um livro da... Na verdade, o livro do Apocalipse é um livro de encorajamento. Porque ele pega no momento em que a igreja estava passando por um momento de tribulação e, no final, você vê lá, no final das contas, a igreja vence. Então, quando você lê um livro daquele, você percebe que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das oposições, Jesus já venceu, a igreja vence. Então, evangelho significa boas novas. Nós fomos chamados para levar boas novas às pessoas, para levar palavras de encorajamento. Então, o evangelho, ele fala de encorajar as pessoas com a verdade da palavra de Deus, com verdades que vêm de Deus, e não com aquilo que eu, na minha mentalidade, no meu pensamento, no meu entendimento de como as coisas deveriam ser feitas, está sendo apresentado para os outros. O problema todo é que eu tenho que entender que na hora que eu estou representando Deus, levando a palavra dele, eu não tenho que agir como eu gostaria que fosse feito através da minha justiça própria. Eu tenho que fazer e falar de acordo com o que é a justiça dele, a verdade que vem dele. Esse é um posicionamento completamente
diferenciado. É por isso que encorajar é algo que está totalmente alinhado com o coração de Deus. E por isso é um dom. Olha que interessante. Encorajar é um dom. Olha o que fala para a gente Romanos 12, 8. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ou seja, gente, a exortação, o encorajamento, ele é o quê? É o dom do Espírito que traz conforto, encorajamento e instrução àqueles que precisam de alguma ajuda. Então, ouvir e aconselhar oportunamente é a marca desse dom. Então, se você quer ser um bom representante de Deus, de Jesus, você tem que estar disposto a ouvir e trazer palavras de encorajamento para as pessoas. Esse é um dom. Agora você vai me perguntar, mas pastor, quer dizer então que se eu não tenho o dom de encorajamento, eu não preciso levar palavras de ânimo para as pessoas? Claro que não, cara. Olha só, da mesma maneira que se você não tem o dom de doar, o dom dessa generosidade abundante, isso não significa que você não tem que ser generoso, que você não tem que dar seu dízimo, sua oferta, abençoar a vida de uma outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque nós podemos desenvolver as nossas habilidades e os nossos dons. Esse é um processo de crescimento. Esse é um processo de crescimento. Então, gente, eu quero hoje, nessa noite, fortalecer esse entendimento de que o nosso Deus, ele é um encorajador e ele fortalece o nosso ânimo, sabe? Diante de desafios e dificuldades, a gente sempre vai ver Deus fortalecendo os nossos corações. E eu quero que você lembre uma coisa muito importante, que como crentes, na verdade, Deus deu algo para que a gente ofereça para as pessoas. Ele nos deu algo. E é algo refrescante. É a água fresca que limpa, que flui dos nossos lábios. Você foi chamado como um filho de Deus para ser aquele que traz refrigério, que traz esse ambiente de paz, de tranquilidade para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Por isso que, nesse momento que a gente está vivendo agora, de tantas aflições no mundo, de tantas pessoas sem saber o que fazer, a nossa palavra não é aquela assim, meu amigo, o negócio está feio mesmo. Não, a nossa palavra é, tenha calma, fique em paz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você pode não estar vendo a solução, você pode não estar enxergando uma solução, mas creia que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E eu quero dizer para você o seguinte, que, sabe, no início dessa conversa eu falei sobre essa história desse referencial. As pessoas muitas vezes vão ter o referencial de Deus a partir de nós. A sua palavra, ela pode ser uma palavra de cura, uma palavra que vai trazendo cura a alguém que está angustiado, alguém que está deprimido, alguém que não está encontrando um caminho. A sua palavra pode trazer libertação para uma pessoa. E eu vou te dizer, quando você começa esse processo de ser um abençoador através das suas palavras, você também vai estar sendo abençoado. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? E o coração, da mesma maneira, se enche, né, daquilo que a nossa boca fala. Então, cada vez mais que você coloca a sua boca como um rio, onde flui água viva, um rio onde flui palavras de vida, essa vida está voltando para dentro de você. E você também está sendo liberto de qualquer coisa que estivesse naquele momento prendendo você, tentando atrapalhar você na sua vida. Amém? Então, quando você ajuda a quebrar essas correntes dos outros, quaisquer correntes que possa estar tentando te prender, vão ser quebradas, em nome de Jesus. Então derrama essa água viva, essa água de vida, sabe, com suas palavras, e veja ela voltar para você em abundância, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha só, eu quero compartilhar aqui com vocês uma outra passagem, que é Romanos, né? Romanos 15:4 fala, pois tudo que foi assim escrito nos dias anteriores, foi escrito para a nossa instrução, para que por nossa perseverança e paciência, perseverança e encorajamento, extraído das Escrituras, possamos nos apegar e nutrir a esperança. Por que eu quis compartilhar essa passagem aqui com vocês hoje, gente? Porque aqui mostra claramente que um entendimento, nem sempre a gente vai ter alguém para estar trazendo uma palavra de ânimo para a gente.
Nem sempre a gente vai ter alguém humano para trazer essa palavra de ânimo, essa palavra de encorajamento. Só que a palavra de Deus, ela funciona para nós como um encorajamento diretamente de Deus para nós. Então, se você não está recebendo talvez o encorajamento de uma outra pessoa, vá buscar esse encorajamento na palavra que você vai encontrar ali. E é nela que você vai encontrar palavras para você usar para uma outra pessoa. Porque é nela, exatamente porque eu estava lendo a palavra, que eu encontrei palavras para trazer aqui nessa noite para encorajar quem está em casa, para encorajar vocês que estão aqui comigo nessa noite. Não são palavras fruto do meu entendimento, da minha análise do ambiente. Assim, ó, eu acabei de analisar o ambiente econômico, acabei de analisar as tendências e quero dizer para vocês, ó, estou percebendo que tudo vai ficar bem. Não. Eu não estou falando aqui para vocês que eu acho que tudo vai ficar bem, porque eu tenha qualquer capacidade que seja de prever o futuro no mundo dos negócios ou na saúde. Eu estou falando isso por uma confiança que eu tenho da fidelidade de Deus, que mostra que, apesar das situações mais complexas que a gente possa estar passando, Ele sempre está conosco. Ele sempre está lutando as nossas guerras. Ele sempre está trazendo bênção nas nossas vidas. Ele está sempre trazendo provisão nas nossas vidas. É esse o entendimento. Olha, por isso que a gente não pode depender somente de uma palavra que vem de outra pessoa. Na verdade, tudo que você precisa para encorajar e ser encorajado já está disponível para você na palavra de Deus. Então eu quero convidar vocês a todos os dias buscarem na palavra algo que vai encher o seu coração. Entenda que a palavra de Deus foi dada a você como um presente do próprio Deus, aonde Ele te diz diariamente para você não temer. Ele diz diariamente que Ele está contigo e Ele está dizendo ali, não temas porque eu sou com você. É isso que a gente precisa ter no nosso coração. E quando Deus, quando nós nos empenhamos nesse processo de conhecer a Deus, e a gente percebe um padrão. Tem um padrão comportamental em Deus muito interessante na palavra de Deus. Eu estava estudando isso esses dias. É que Deus, ele sempre faz o seguinte, Ele sempre te comissiona, te encoraja e se compromete a estar junto com você e te dar a vitória. É interessante. Deus, ele quando chama alguém para alguma coisa, ele sempre começa comissionando, estou te chamando para isso. Ele te empodera e diz, não tenha medo, eu estou com você. Deus, ele não fala assim, olha, eu vou te dar aqui uma grana, ou vou te separar aqui para você se preparar, se formar, e eu vou chamar, não. Ele te chama de cara para um projeto dele, te comissionando e te dando tudo que você precisa para começar isso. E é interessante, eu peguei aqui algumas histórias bíblicas para a gente entender como é que isso é um padrão. Olha só que interessante. Deus, ele encorajou Moisés, mas Moisés teve que ir ao Egito, enfrentar Faraó para libertar o povo. E aí é um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Na hora que Deus te chama para alguma coisa, que Ele te comissiona para alguma coisa, Ele te dá essa direção, mas há o seu papel de dar o primeiro passo e seguir a direção dele. Eu já falei algumas vezes que passo de fé não é um passo no escuro. Passo de fé é você agir debaixo de uma direção de Deus, por mais que você não veja o caminho à sua frente, por mais que você não veja os recursos à sua frente. Isso que é o passo de fé. O passo de fé não é um passo no escuro, ele é um passo debaixo da confiança de uma direção de Deus. Legal? Então, olha que interessante. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas que Deus falou quando Ele esteve com Moisés, para a gente entender esse padrão de Deus. Olha só o que fala. Êxodo 30, começando dos 10 a 12. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Olha, comissionou. Legal? Comissionou ele para uma coisa. Moisés, porém, disse, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Esse é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Depois ele continua em Êxodo
4, 10, 12 fala: Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Olha que interessante. Comissionou, Moisés apresentou ali todas as impossibilidades que ele via, mas Deus falou: cara, não esquenta. Eu estou mandando você ir lá, sou eu que vou capacitar você, sou eu que vou dizer a você o que falar. Cara, eu posso tudo. E eu vou estar com você. Aí depois, tem um outro exemplo. Vou pegar aqui agora o exemplo de Josué. Deus também encorajou Josué, mas ele teve que seguir, enfrentar os inimigos e tomar posse da terra. Para tomar posse da terra, Josué teve que escutar e tomar posse. Agora, olha de novo o padrão de Deus aí, ó. Olha o que ele fala: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Comissionou. Chamou, comissionou. Agora lá, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Olha a fidelidade de Deus. Seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde andar. De novo, Deus está falando: cara, estou te dando uma direção, vou te dar toda a capacitação e vou estar com você nisso. Aí eu vou contar mais um. Posso falar o terceiro aqui, Jorge? Terceiro, posso, gente? O terceiro quem? Deus encorajou Gideão, mas ele precisou sair da toca e enfrentar seus medos, dúvidas e seus adversários. Ele teve que sair da toca. Eu estou contando isso aqui, que às vezes a gente fica esperando que Deus ele nos chame para fazer algo nas condições normais de temperatura e pressão. Tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Agora é só... Cara, olha só. Você tem um passo de fé a dar nisso. Olha como é que foi com Gideão, gente. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? O cara fala assim, duvidou logo de cara, né? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas o Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivessem lutando contra um só homem. O que me chamou a atenção nisso aqui foi que Deus falou para ele: vai com a força que você tem. Muitas pessoas têm uma força enorme dentro delas, mas elas não fazem uso delas. Lembre que o Espírito Santo é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. O maior poder do universo habita dentro de nós. E muitas vezes as pessoas ficam: eu quero mais poder. Meu amigo, você tem uma usina de poder dentro de você. Você tem dunamis dentro de você. O que você precisa é fazer uso disso. Tomar a coragem e fazer uso disso. Então, olha
que a gente viu aqui? Em todas as vezes, Deus ele comissionou, encorajou, empoderou, acompanhou, mas sempre as pessoas tiveram a sua participação através da sua atitude, né? Através das suas ações, através da sua coragem de seguir e agir debaixo dessa direção de Deus. E eu quero falar uma coisa interessante, né? Às vezes, o que Deus fala para a gente fazer, em alguns momentos é agir. Em outros momentos, Deus nos encoraja a esperar. Em certas situações, você vai ver que o encorajamento de Deus para você é: não faz nada agora. Fica na tua. Espera o momento certo. Porque eu estou com você. Eu estou cuidando de você. Determinados momentos de crise tentam nos encher de uma pressão de que eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está falando assim: cara, essa guerra não é tua. Essa guerra não é tua, Bruna. Essa guerra não é tua, Gabriel. Essa guerra não é tua, Jorge. Essa guerra não é tua, Marco. Cara, essa guerra não é nossa. E que ele está falando assim: fica na tua. Eu sou com você. Eu estou cuidando de você. Isso está tão no coração de Deus, e encorajamento é uma coisa tão do coração de Deus, que você vê que Davi, que é um homem, que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, em 1 Crônicas 28:20, ele quando está ali com seu filho, ele fala o que para Salomão no momento da construção do templo? Seja forte e corajoso, faça o trabalho. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Olha como é que Davi, um cara segundo o coração de Deus, as palavras dele para o seu filho são palavras completamente alinhadas com aquilo que ele viu, que era o posicionamento de Deus com as pessoas que estavam ao redor dele. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: encha o seu coração de palavras de encorajamento. E uma coisa que eu quero dizer muito importante: não permita que absolutamente nada se coloque na sua frente como um impedimento para você acreditar no que Deus pode fazer por você. Quando eu estava ontem à noite, vou confessar, esse insight veio para mim ontem, eram quase 2 da manhã, eu estava na cama ali deitado, de repente veio uma coisa que me levou a voltar à palavra de Deus e uma comparação de comportamentos, sabe? A diferença de que foi Moisés e Jeremias no que diz respeito à sua capacidade de se expressar. Os dois tiveram comportamentos completamente diferentes. Olha que interessante, quando Moisés esteve na presença de Deus, ele disse: olha, eu não tenho condição de falar. E Deus falou para ele: cara, não sou eu que faço ficar mudo, que faço falar, que faço ficar cego, que faço enxergar. Logo depois, quando Deus novamente manda ele ir, ele fala assim: Deus, eu não tenho condição. Pediu para sair, ó. Pediu para sair. Aí Deus, já invocado, eu falei assim: tá bom, olha só, teu irmão Arão está vindo aí, e ele vai falar por você. Ele vai ser a sua boca, ele vai falar por você ali. O que me chamou a atenção foi o comportamento de Jeremias numa situação muito parecida. Eu quero compartilhar aqui com vocês o que Jeremias falou. Olha, quando Deus chegou para Jeremias 1, 5 a 10, Deus falou para ele: eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então Jeremias disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em tua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. Eu quero falar para vocês que Moisés não precisava de Arão. Não precisava. Ele só precisava ter
tido esse posicionamento e tudo que ele necessitava para ir lá, falar e fazer o que tinha que ser feito, ele teria recebido. Eu quero falar para vocês aqui nessa noite, então, não permita que nada coloque em você um entendimento ou um sentimento de que Deus não pode mudar você no que for para que você cumpra o chamado que Ele tem para você. No momento que Deus ele te encoraja, que Ele está te chamando para alguma coisa, que Ele está te comissionando para alguma coisa, é responsabilidade dEle usar o poder dEle para te capacitar, para te abençoar, para tirar todas as barreiras que impedem de você vencer. É interessante, quando o Gideão foi enfrentar suas batalhas, Deus falou para ele, eu já te dei a vitória. Quando Deus ele coloca você numa batalha e Ele te dá as estratégias, te dá a direção e você segue aquilo que Ele está te dizendo, Ele já te concedeu a vitória. Então, quero falar para vocês aqui nessa noite, Deus está te dizendo, confie em mim, segue a minha direção, seja encorajado pela minha palavra, entenda que eu estou com você onde você estiver, entenda que nada vai impedir que aquilo que eu tenho definido para a sua vida aconteça. E eu quero te pedir, te convidar nessa noite a fazer a mesma coisa com quem está ao seu redor. Que você seja boca de Deus na sua casa, seja boca de Deus no seu trabalho, seja boca de Deus na sua igreja, seja boca de Deus na sua família, para que você seja aquele que através de você vão fluir rios de água viva. Palavras de encorajamento, palavras que vão fazer que aquele que está caído se levante. Nós fomos chamados não para ser aqueles que derrubam as pessoas, mas aqueles que levantam as pessoas. Nós fomos chamados para ser construtores, edificadores de vidas. Esse é o nosso chamado. Por isso que a igreja, nesse momento agora, ela tem um papel como nunca teve antes, talvez. Um momento onde o mundo está tão preocupado com relação ao que vai acontecer, ao que vai ser, nós temos palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras que vão encher os corações de uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que há um Deus todo-poderoso que está tomando conta de cada situação, que você não está sozinho, você não está sozinho. Então eu quero falar nessa noite mais uma vez, entenda o poder que há no encorajamento. Palavras de encorajamento são palavras de vida. Palavras de vida. Seja uma fonte de vida. Você é como uma árvore plantada junto a um ribeiro. As suas raízes se estendem na direção dessa água que flui o tempo inteiro. E pode estar o tempo que for, você sempre vai estar dando seu fruto, fruto em abundância, fruto de vida abundante, fruto de esperança, fruto de expectativa de que coisas boas vão acontecer. Que a partir dessa quinta-feira, eu não sei a vida que você estava levando, o que você estava pensando nesse momento, mas eu clamo que você, ao ouvir essa palavra, você tenha agora, a partir desse momento, um posicionamento de uma pessoa que sabe que foi comissionado por Deus para uma obra. Nós fomos chamados a levar a palavra de Deus a toda e qualquer criatura em toda a face da terra. Hoje, nós como igreja não estamos mais presos aqui nas quatro paredes ou no nosso bairro. Essa palavra que hoje está chegando tem o poder de chegar em todos os lugares da terra. Você hoje pode ser um disseminador dessa palavra de vida, dessa palavra de esperança, dessa palavra que vai encher os corações. Eu quero dizer para vocês hoje o quanto Deus tem falado comigo nos últimos dias sobre a importância de nós sermos aqueles que derramam água viva, água viva, água viva, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês aqui nessa noite. Coloca a mão no seu coração, na sua casa.
Pai, em nome de Jesus, obrigado por o Senhor ser esse Deus tão maravilhoso, que todos os dias nos lembra que nós não devemos temer, que todos os dias nos enche do entendimento de que enquanto a gente estava dormindo, o Senhor estava trabalhando a nosso favor, de que enquanto a gente descansava, o Senhor estava cuidando das nossas vidas. Obrigado, Pai, que nós possamos ser pessoas que, cientes de quem Tu és, Senhor, a gente consiga passar para as pessoas ao nosso redor um entendimento claro de que Tu és bom, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que nós não precisamos temer o dia mau, porque apesar do dia mau estar aí, o Senhor é bom. E o Senhor cuida de nós como filhos preciosos. Todos nós somos filhos amados e preciosos. Eu quero falar para você que está na sua casa hoje. Você é lindo. Você é linda. Você é capaz. Você é talentoso. Você é talentosa. Você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Nada vai te impedir de viver aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, olhe para o propósito que Deus colocou no seu coração a respeito do chamado que Ele tem para você e ande em fé na direção desse chamado e você vai viver o melhor do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.